Na segunda-feira passada, houve mais um acidente com transporte escolar em Alagoas. Foi na cidade de Rio Largo. Vários estudantes ficaram feridos. O fato chamou a atenção para a gente saber como está a fiscalização do serviço aqui no estado. Sobre esse assunto, recebemos aqui no estúdio o superintendente da Controladoria Regional da União em Alagoas, José William Gomes. Boa tarde, superintendente. Seja bem-vindo. Superintendente, a CGU tem algum levantamento sobre essa situação, sobre a realidade do transporte escolar aqui no estado? A CGU ela realiza fiscalização nessa ação de governo, né? É um programa de educação e nos últimos 10 anos os nossos relatórios demonstram a precariedade do transporte escolar. Que tipo de irregularidade é mais encontrada? Vamos a elas, as mais fáceis de serem detectadas. Os ônibus em precárias condições de trafegabilidade. Ônibus antigos? Ônibus com mais de 20 anos de uso, sem cinto de segurança, pneus carecas, sem instrumentos de segurança, sem extintor de incêndio, com vários problemas que colocam em risco a vida das crianças. Então, isso não é de hoje. Nossos relatórios que estão publicados na internet, demonstram as diversas irregularidades que a CGU vem apontando ao longo desses 10 anos de fiscalização. E muitos desses ônibus, eles vêm lotados, acima da capacidade do veículo, não é isso? Inclusive, nas nossas fiscalizações que fazemos, no momento em que está acontecendo esse transporte escolar, nós flagramos esse tipo de situação, carregando inclusive cidadãos comuns, né, misturado ali com os alunos. Os alunos, às vezes, em pé e o cidadão, a senhora de idade, sentado e o aluno solto, em vez de ele estar sentado e com um cinto de segurança. Que não pode acontecer nunca. E a consequência pior é quando acontece o acidente, como o de Rio Largo essa semana, como aquele do Agreste, que foi bem pior. Olha, isso aí já é, vamos dizer assim, situações que já estão previstas, vão acontecer, tá? Aqui, se não tomarem providências, o relatório da CGU é concluído, é encaminhado ao gestor, esse relatório é colocado na internet e o gestor sabe o que tem que fazer. Tem que se planejar para fazer uma licitação, vamos dizer assim, decente, né? Que contrate transporte de qualidade, que tenha os itens mínimos de segurança. Nós temos problemas também com os condutores, que não são habilitados para transportar crianças, não têm a categoria adequada, não fizeram um curso para fazer o transporte de escolares. Então, aí com tudo isso, você vê a quantidade de riscos que estão correndo as crianças da rede de ensino municipal. É fatal acontecer outro acidente amanhã, depois da manhã, sem problema não vai acontecer. Você vai estar noticiando aqui e o motivo? A falta de providência do gestor em adotar, né, as medidas para sanar essas irregularidades. A CGU faz a fiscalização, faz esses relatórios, envia aos órgãos públicos, aos órgãos responsáveis, mas falta mais fiscalização e aí que se exija a providência? Olha, um órgão que poderia estar atuando mais em cima disso seria o Tribunal de Contas do Estado, que, em relação aos municípios, exerce o controle externo, além da Câmara de Vereadores, que deveria também estar acompanhando a execução dessa ação de governo, né? Porque o programa é programa de educação, isso é uma ação, porque tem o PENAI, tem o Fundeb, são outras ações voltadas para a educação. E o DETRAN? O DETRAN, aí entra o DETRAN, né? Atualmente, a CGU, diante de todas essas irregularidades constatadas, nós propomos, por meio do Fórum de Combate à Corrupção, que o DETRAN de Alagoas regulamentasse, né, o transporte escolar no estado de Alagoas, a exemplo do que fez o Distrito Federal, o estado de São Paulo, o Espírito Santo e Pernambuco. De que forma seria essa regulamentação? Eles fizeram uma norma específica para cadastrar os veículos utilizados no transporte escolar, capacitar os condutores, oferecer cursos, né, para esses condutores, fazer uma inspeção semestral para verificar se aquele veículo ainda tem as condições de trafegabilidade. E o DETRAN diz o que sobre isso? Ele vai fazer? O DETRAN acolheu a ideia por meio do seu presidente, Antônio Carlos Gouveia, que é um cidadão bastante empolgado, ele acolheu a ideia, nós nos reunimos no dia 4 com ele, com membros do Conselho Estadual de Trânsito, para a gente traçar uma estratégia, para elaborar uma norma, para ver como é que a gente vai conseguir minimizar esses riscos. Mas aí vem a formação de um conselho específico para a fiscalização do transporte? Não é necessário, não é necessário. Aí essas medidas, essas estratégias vão ser
vamos dizer assim, estudadas no âmbito do Conselho Estadual de Trânsito, que é o órgão regulamentador, para definir como é que vai ser tratada essas questões de vistoria. Mas tem alguma previsão? Eles falaram alguma coisa? A gente quer agora na Semana Nacional do Trânsito, parece que é de 18 a 21, a 25 de setembro, se eu não me engano, já está com essa norma elaborada, né? O CETRAN ficou com essa incumbência de repente, nos reunirmos para verificar o que eles já elaboraram e dar sugestões, verificar o que a gente pode colaborar em termos de legislação, o que a gente pode oferecer como alguns critérios, porque a gente tem na vivência o que ocorre no dia a dia. São vidas em jogo também. São vidas em jogo. Nós temos ali, as crianças vão para a escola, mas não sabem se voltam. E tudo isso já deveria estar acontecendo há muito tempo, né? Esses acidentes poderiam não ter acontecido se houvesse fiscalização, prevenção, providências. É outro problema sério. Os próprios municípios eram para ter seus órgãos de controle, suas controladorias municipais, que não existem, tá certo? Que não existe. Isso já era para existir. O próprio controle interno do município está verificando as condições desses ônibus, os contratos, olhando os contratos, né, para existir um fiscal de contrato, para acompanhar as condições desses veículos. Mas parece que isso é relegado a um segundo plano ou o gestor faz de conta que não é para fazer isso. Eles sabem disso, né? É tão urgente, né? E é tratar com vidas de crianças, né? As crianças é o futuro do Brasil, né? E até do próprio município, né? E vamos dizer assim, se você não relega isso, brinca com isso, você está sacramentando o futuro da gente, né? E a população pode denunciar também? Por meio da CGU pode haver denúncia? O cidadão é o principal fiscal de qualquer política pública, Ele, o cidadão que identificar qualquer irregularidade, pode acessar o canal de ouvidoria da Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas do Estado, do Tribunal de Contas da União, do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal e fazer as denúncias. Essas denúncias, elas são reunidas, né? E quando a gente já tem uma quantidade boa, no mesmo sentido, né? Demonstrando que aquilo é verídico, porque às vezes tem denúncias que são só denúncias, né? O transporte não presta, genérica, então não dá para a gente investigar uma denúncia dessa natureza, mas quando essa denúncia vem bem fundamentada, né, com fotos, né, com a descrição do problema que está acontecendo, isso facilita aos órgãos de controle ter uma atuação mais pontual, incisiva e tempestiva, né? É complicado mesmo, mas a gente está falando mais do transporte público escolar, mas também tem que ter fiscalização para o transporte escolar privado, né? A gente sabe que tem vans que não seguem as normas, transporte clandestino também, que não é liberado pelo Detran, tem que incluir tudo aí para assegurar a população. Sem dúvida nenhuma, né? Digo assim, não é falta de legislação, nós temos legislação, né? E nós estamos acompanhando aí a gestão do Antônio Carlos, que ele vem intensificando essas fiscalizações, principalmente por meio da lei seca, né? O que ele já tirou de motoristas, né, irresponsáveis vamos dizer assim, da rua, é fantástico. Então, isso já poupou muitas vidas, né? Mas, infelizmente, o cidadão tem que ter consciência e de não dirigir alcoolizado, né? Aqueles que fazem o transporte clandestino tem que ter consciência. Ele está colocando em risco a vida daquelas pessoas que ele está ali conduzindo, sem cinto de segurança, amultuado, atrás do banco, 5 pessoas, 6 pessoas, num veículo que só cabe, vamos dizer assim, com cinto de segurança, 5 pessoas. Um absurdo. Tá certo? Mas isso acontece. Verdade. Isso acontece. Superintendente, então, muito obrigada pela participação. Uma boa tarde para o senhor. Eu agradeço e estamos sempre à disposição. Muito obrigada. E o Jornal do Dia da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, termina aqui. Nos vemos amanhã depois do Plantão Alagoas. Uma boa tarde para você e até amanhã.